Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Último Andar. E hoje recebo pessoas especiais, pessoas de peso aqui na cidade de Passo Fundo, falando o que todo mundo procura, que é sobre solução, que é a Solucione. Hoje eu recebo as sócias Adriana Augustin Silveira, mais conhecida como a Prof. Adri da UPF, onde eu passava depois de ter postado uma foto, todo mundo fala, tu tava com a Prof. Adri, né? Mas não aqui, a Miriam junto comigo de Moura Rotina e também a Natália Brunheira. Estamos aqui então hoje com o propósito de falar para você, porque quando você compra imóvel, a gente como vendedor gosta muito de falar de um sonho, gosta muito de falar de se viver bem, gosta muito de falar de vista, gosta muito de falar da parte filosófica do imóvel. Mas hoje o objetivo aqui é nós falar um pouquinho mais profundamente. O que um imóvel entrega além de suas paredes, além do ar, além da parte filosófica. Porque tem vários cuidados que o cliente tem que se deter no momento de comprar um imóvel. E não só quando compra, né, meninas? Isso bem vocês vão explicar. Mas sim no decorrer de quando vai se vivendo do imóvel. Não só no imóvel novo, como no imóvel também seminovo e usado muitas vezes por anos. Quais que são os cuidados, quais que são os desafios da construção civil, mas primeiro eu quero que cada uma de vocês se apresente rapidinho e comecem a falando como que vocês se uniram e criaram a Solucione. Bem-vindas, ficam à vontade e vamos lá. Obrigada, Gabriel. Então, meu nome é Miriam, né? Eu sou engenheira civil já há alguns anos, aí me formei junto com a Natália em 2017. E sou sócia, então, proprietária da Solucione e trabalhamos, né, com os problemas da construção civil. Sou especialista na área de avaliações. Só problemas, né? É, isso aí. Depois a gente vai explicar um pouquinho melhor o que é isso, né? Então, sou especialista na área de avaliações e perícias e também na parte de revestimentos, né, de fachada. Perfeito. Prof. Adri. Prof. Adri, pois é, então... Posso chamar assim pode, carinhosamente? pode. Nossa professora. Só elas que não podem. Pode. Então tá bom. Então, meu nome é Adriana, né? Eu sou professora da UPF já há 22 anos. Sou professora da Engenharia Civil e da Arquitetura. Sou engenheira civil, já formada há bastante tempo, né? E no final do curso, eu assisti uma palestra do professor Enio Versosa que me encantou, que era sobre patologia das construções. E aí, a partir daí, eu fiz mestrado e doutorado na URGS voltado para essa área. A patologia das construções ela é uma ciência, né? Muita gente desconhece até a existência dessa ciência, em que a gente consegue fazer um diagnóstico dos problemas que ocorrem nas obras. Perfeito. Tá? A gente implantou essa disciplina na UPF, já faz algum tempo, e eu fui professora da Miriam e da Natália. Olha, né? só. Então, elas mostraram desde cedo muito interesse pela área, e que realmente a área é fascinante, né? Olha só. E fizeram o TCC delas na área. E aí, um belo dia, a Natália me procurou, dizendo que queria fazer uma especialização na Unicinos, né? Se eu recomendava ou não o curso. Aí eu disse, não, o curso é excelente, vamos fazer, sim, essa especialização. É uma área que não tem muita gente atuando. E aí eu disse para ela, eu estou pensando em abrir, né, alguma coisa, porque eu estou cansada de só falar e não colocar em prática Perfeito. tudo que eu sei. Que legal. Né? Depois de quantos anos? Depois de 19, 20 anos. 19, né? 20 anos. Eu sempre trabalhei com laudos, né, durante a minha vida profissional, mas nunca de uma forma tão intensa quanto agora, né? Perfeito. E aí, eu disse, Natália, eu andei encontrando a Miriam também na rua, vamos combinar um café nós três e conversar, né, da possibilidade da gente montar uma empresa. E daí, nós fomos tomar um café no Slow, né? E começamos a conversar e a gente chegou a um consenso, né? Vamos investir na área, porque tem pouca gente atuando, né, nessa área. A gente quer ser um diferencial, a gente tem muita coisa. A Natália estava fazendo a especialização, a Miriam estava trabalhando ainda numa construtora, mas também já estava se interessando, né, em se especializar. E aí, a gente resolveu unir forças e iniciamos a Solucione. Olha só, e foi em que ano que mesmo? Em 2019, a gente começou a conversar. Na pandemia, a gente foi para um coworking, né, um coworking de umas ex-alunas nossas, minhas, da Jéssica, da Poliana, né, e da Gabriela. Uhum.
Pegamos a pandemia em 2020, né? Mas sempre tivemos clientes, né? E a coisa foi crescendo. Não dá mais o coworking, temos que ter uma sala só para nós. E eu tive o privilégio de ir lá conhecer, e aí, né? Quando fui fazer um convite em 2021, nós fomos para a nossa sala, né? E tá dando bastante certo, a gente está bem contente, assim, com o mercado, bem contente com as pessoas recorrendo, né, a gente para resolver os seus problemas. E eu acho que vai dar muito certo. Com certeza, já deu, né? Bom, deixa eu me apresentar também, né? Eu sou a engenheira Natália, então, uma das sócias proprietárias, né? Como a Adri bem falou ali, fui aluna dela. E nos especializamos, então, né? Fizemos o TCC na área de patologia. E aí veio a ideia. Aí começamos, né? Eu fui pedir uma ideia para ela, onde que eu vou fazer, né? Porque na faculdade aborda a matéria de patologia, mas não profundamente. Então, a gente tem que sempre buscar, né? Aprender mais. E aí, pensando em me especializar na área, então, fiz a especialização em patologia e desempenho das construções na Unicinos. E agora, recentemente, em impermeabilização da construção civil, esse nome bem difícil, Sim, perfeito. que nem todo mundo ouve falar, né? Não, você então falou que foram buscar essa especialização, né? Porque justamente é uma área que é muito delicada em se falar, né? Quando você fala em patologias, né? Mas e falando em patologias já, eu queria que vocês abrissem um pouco, digamos, qual que é o portfólio hoje, qual que são as soluções que a Soluciona entrega. Né? Hoje o foco, qual que é o cliente que vocês estão atendendo? É só construtoras? Para mim, inclusive, foi uma novidade, né? Quando vocês falaram todo o portfólio, tudo que pode entregar e a segurança para um próprio cliente, né? Quando está adquirindo um imóvel até, né? Então, qual que é o cliente, qual que é o foco de vocês e como que vocês trabalham? Sim, então a gente tem variados clientes, né? A gente atende tanto pessoa física, pessoa jurídica, Perfeito. construtoras, síndicos, né? Condomínios. E quais são os nossos principais serviços? Então, a gente hoje iniciou fazendo o laudo de patologia, então, como a Adri explicou, é o ramo, né, da construção civil que trabalha com os problemas, com as doenças, né? Em outras áreas, por exemplo, na área de saúde também tem patologia, na medicina veterinária também. Então, é esse estudo, né, desse problema, tá? Então, o que a gente faz, né? Normalmente, o que acontece? O síndico ou o morador, ele tá com uma fissura ali ou uma infiltração. E ele chama um prestador de serviço, um pedreiro, né? O vizinho indica uma pessoa. Esse resolve para mim. E vai indo e não resolve da maneira eficiente, ou resolve por um tempo. Né? Perfeito. Então, o nosso trabalho ele é diferenciado. A gente vai lá, faz a vistoria, faz ensaios, né? E diz o que está acontecendo e por que aquilo está acontecendo. Perfeito. Bem como o que mais interessa para o cliente é como resolver esse problema. Ótimo. Né? Mas primeiro entende todo o porquê. Todo Por isso que porquê. vocês estudaram, tem todos esses anos mais ou aí, menos né? como se fosse um médico, né? Sim. A gente tem que fazer o diagnóstico, os sintomas de cada problema são bem evidentes, mas assim, Ótimo. só uma pessoa que estudou, que se aprofundou, que se especializou no assunto é que consegue identificar, diferenciar, porque a gente tem diferentes tipos de fissuras, diferentes manchas, diferentes deformações, né? Perfeito. Então, a gente faz esse diagnóstico, a gente utiliza vários equipamentos também, né? Para nos dar um suporte técnico em relação àquilo que a gente vai afirmar. E dá o prognóstico, ou seja, o que o cliente tem que fazer. Perfeito. Né? Para recolocar aquele elemento em condições, né, de novo, seguras e tal. Então, esse... Aí até que a gente criou o nosso slogan, né? Criamos soluções que resolvem. Porque tem muitos profissionais, né, que chama um pedreiro, chama um encanador, que resolve paliativamente, né? Então... E às vezes até um pedreiro, por não ter esse conhecimento mais aprofundado, né, das causas, ele dá uma solução que às vezes pode piorar o problema. Perfeito. Entende? Então, tem soluções, claro, que de repente durante 20 anos ele fez, né, daquela forma e deu certo. Mas tem situações, né, que ele resolve tentar solucionar e ele acaba piorando bastante o problema. E hoje na construção civil a gente tem inúmeros materiais. Então, isso que a gente também sempre preza e explica para o cliente, né? Porque não basta tu saber o que está acontecendo, mas qual o melhor material para ser utilizado. Perfeito. Né? Então, a gente, às vezes, vai
colocar um material, um selante ali numa fissura que ela é ativa e deveria ter sido tratado com material, né, porque ela é passiva, ela trabalha. Então, as propriedades são diferentes. Então, evita-se um gasto maior, né, com material e mão de obra, fazendo um estudo diagnóstico primeiro, que seria o nosso laudo, então, de patologia. Dentro ainda dos nossos serviços, a gente tem o laudo de vistoria cautelar de vizinhança. Esse laudo, ele é vendido, né, tipo, a gente presta esse serviço para as construtoras. No caso, tem um terreno e já existem edificações vizinhas. Então, de forma a amenizar os problemas que essa futura obra vai causar, é feito um laudo antes de iniciar, né? Antes de iniciar as obras, para constatar o real estado dessas edificações, porque podem ter alguns problemas, né? E o vizinho dizer, não, ó, foi culpa da obra. Né? Porque a obra tem Perfeito. vibração, né? Tem vários equipamentos que entram lá, então... A parte de Pode- fundações, Pode, né? eventualmente, gerar algum problema, né, nas Isso aí. edificações vizinhas, mas a partir do momento que a gente faz a vistoria e registra os problemas que já existem Perfeito. ou que não existem, tanto por parte do proprietário ali, né, do entorno da obra e para a construtora, é uma segurança, né, até para conseguir saber, foi causado pela movimentação da obra ou não foi. Antecipadamente. É por isso que é chamado cautelar, né, Ótimo. laudo de vistoria cautelar. É um laudo que serve para as duas partes, né? Tanto para os moradores vizinhos como para a construtora, para evitar alguns reparos, né? Ou indenizações indevidas, né? Tipo, Isso. Vocês vão como neutras, Isso. apenas olhando e analisando o Isso, terreno e o que registrando. está Exatamente. sendo perfeito. medindo também, né? A gente faz as medições das fissuras, da abertura, algo mais assim, visual mesmo. Perfeito. Não, é bacana nós falarmos isso porque hoje a gente tem ouvintes que são compradores, né? Que são pessoas até que às vezes não têm noção de tudo que é feito antes de sair, executar uma construção. Nós temos muito públicos de pessoas do mercado imobiliário, área comercial e também incorporadores e construtoras, né? Então é importante que a gente entenda e deixar claro esse trabalho que vocês fazem e que realmente está fazendo a diferença. Depois até eu quero contar um case aí para o pessoal, né? De como eu acabei chegando até sim. vocês. sim. Né? Então, outros laudos, né? O laudo de recebimento ou entrega de obra, esse laudo é muito importante porque como para os teus clientes, né, Sim. Gabriel, que estão adquirindo os imóveis, tanto novos, né, como usado. Mas o que é o objetivo desse laudo? Então, ele registrar, antes do morador receber as chaves, como está a edificação. O nível do ralo, né, ali do caimento do ralo, será que está tudo ok? Ou quando eu ir tomar banho, né, entrar em uso a edificação, ali o Sim. apartamento, eu vou notar esses problemas. Perfeito. Então, ele é um laudo, assim, para registrar, né, as aberturas estão funcionando corretamente, o piso, né, tá com som cavo, será que foi assentado corretamente? Esse é um laudo para evitar problemas depois que tu estiver morando já na edificação. Então, Ótimo. a gente registra tudo, diz o que está coerente, o que não está, e serve para o cliente dizer, construtor, enquanto vocês não arrumar essa parte, né, a gente não vai receber as chaves. Entendi, perfeito. Do contrário, também serve. Às vezes, a construtora, a gente sabe como é corrido a execução das obras, né, e às vezes falta um pouco de fiscalização. Então, antes de entregar para o seu cliente, fazer um check-up geral do apartamento, né? Então, Vai também... a empresa lá, de uma maneira neutra, faz aquele laudo. Essa é a ideia. Como que é o nome desse laudo mesmo? Laudo então? de recebimento ou entrega de obra, né? Dependendo da parte que contrata. Perfeito. Esse é um produto direcionado justamente para o cliente, né? Para Isso ele aí. ter, então, uma segurança no momento que ele vai receber seu imóvel somente novo. Então, Não, como é pode que é ser. utilizado? Ele pode ser usado também, mas normalmente é o novo, né? Para o novo. É. Perfeito. Mas, por exemplo, assim, vou entrar num imóvel, né? Que eu tô comprando e não tenho noção se realmente ele está em condições já até de manutenção, né? Perfeito. Então, ele é um avaliativo, assim, né? Mas normalmente a gente É faz uma quando... própria segurança que o cliente pode ter no imóvel, por exemplo, que ele está comprando. Poxa, como é que está o estado desse Isso imóvel aí, para mim? tecnicamente, né? Né? Tecnicamente. Até porque estaria dentro do prazo de garantia, né? Então, para imóveis novos, né? Construções novas, cabe à construtora, né? Reparar Perfeito. todos os vícios construtivos que existam antes do cliente, de fato, se mudar, né? Sim, Passar a perfeito, residir no perfeito. imóvel. Não, excelente, excelente. E aí, Miriam?
Esses seriam os 3 produtos? Esses são os principais, né? Além desses, a gente trabalha com laudo pericial, então, que é voltado para a justiça, né? Nós somos cadastradas nas varas, né? Tanto no TJ como TJ e TF. isso. Tribunal Federal. Agora eu tenho que repetir. Então, o laudo pericial, que a gente trabalha, né, com a justiça. Nesse sentido, a gente somos cadastrados nas varas, né? Ótimo. E também trabalhamos como assistente técnico, daí para uma das partes, né, envolvidas no processo. Claro que, então, a gente tem os outros laudos para evitar que se chegue a esse transtorno, né? De, às vezes, uma disputa judicial, né? Mas tem casos também que né, é somente via judicial que se resolvem os problemas, então a gente presta assessoria para as partes. E, além disso, o laudo de avaliação de imóveis, que é algo mais estatístico, né, e que a gente presta mais para bancos e também para a justiça. Ótimo. Isso, e como a Miriam falou, né, dos laudos técnicos, nós temos também os projetos que a gente oferta, que a gente começou inicialmente no escritório com laudos técnicos e depois a gente foi acrescentando os projetos, né? E agora, então, a gente oferece os laudos de revestimento de fachada, de revestimento de fachada. Perfeito. Que, o que é a fachada do edifício, né? É que nem a Miriam comentou antes, que a gente gosta de correlacionar bastante com a área da saúde. Então, a fachada, num corpo humano, por exemplo, a gente relaciona com a pele, né? Então, é o que vai estar exposto ali o tempo inteiro. Então, vai estar ali quando estiver chovendo, quando tiver muito sol. Então, tá exposto às intempéries, né? Então, tem que ter um projeto da fachada do edifício, porque ela vai sofrer movimentações. Então, a gente tem que dimensionar as juntas corretamente, ver o tipo de material certo para usar. Perfeito. Né? São vários fatores que envolvem o projeto. E, além do de fachada, então, o projeto de impermeabilização, que também é muito importante e a gente até nem vê tanto, né? Agora, a gente está... o pessoal está tendo uma aceitação melhor, né? Em relação ao de impermeabilização, que 90% dos problemas que chegavam no escritório, a gente começou a perceber que era relacionado à entrada de água, infiltração, né? Então, por quê? Muitas vezes, falta de projeto de impermeabilização, falta de execução correta, Mão né? de obra, né? Treinada. Mão de obra treinada. Então, o tipo de material, às vezes, não era adequado para aquela área. Que é bem complexo, sabe? Então, são os 2 projetos, então, que a gente oferece, né? Isso, então, foi justamente... Nós estávamos numa conversa, né? Se preparando para falar no podcast bonito para você, né? Que estava nos ouvindo. E aí, nós estávamos conversando. Bom, vocês chegaram num ponto que vocês só estavam resolvendo, né? Quando estava pegando o problema ali. Negócio pegando fogo, vai lá, solucione para resolver. Né? Aí vocês, poxa, por que não antecipar isso, né? Isso. Trazer mais Na qualidade, verdade, né, para as na verdade, obras. não deixar chegar a esse ponto, Isso. né? Trabalhar na De prevenção. fato, assim, ó, todos os levantamentos de campo estatísticos no Brasil inteiro, isso não é só aqui em Passo Fundo. Na região sul do país é um pouquinho pior, mas os levantamentos de campo mostram que umidade e fissuras, e aí fissuras principalmente em revestimentos, são os 2 tipos de sintomas patológicos que a gente mais tem nas obras, né? E aí a gente estava atacando um lado só, né? Que é o lado de tentar resolver, diagnosticar, né? E dar uma solução. Então, por que não ataca antes? Ótimo. E o antes seria lá, de fato, intervir na execução da obra, né? Com um projeto de impermeabilização e com um projeto de revestimentos, né? De fachada. Impermeabilização por causa da estanqueidade, né? Como a Natália falou. E de fachada, porque a fachada é uma dor muito grande que existe, né? Por parte das construtoras. A gente pode caminhar em 2 quadras aqui na cidade, a gente percebe edifícios todos fissurados. Todos. E como chama a atenção, Todos. né? A gente tem Ou desplacados, né, com A revestimento gente tem um cerâmico problema também. bastante sério com relação a isso. E isso justamente ocasionou por não ter sido feito um projeto adequado para aquele empreendimento, no caso. Na verdade, a gente tem alguns outros problemas. A gente tem problema com materiais, ainda hoje, aqui na região, né? Problemas relacionados à dosagem, a tipo de areia, contaminação por argila. A gente tem uma série de problemas. Tem uma parte que é a execução. Formas, A gente, né, de a gente aplicação. faz treinamento de mão de obra
né, em obra, quando a gente faz o projeto de revestimento. Vocês fazem essa parte A gente também, faz então. o treinamento com os operários. E os operários, mas eu sempre fiz assim. Digo, sim, tu fez assim, mas tu fez errado a vida inteira. Sim, Né? Eles olha não só. acreditam Isso. que aquilo que eles fazem não é, né, o correto. Sim, Então, a gente também ataca essa frente, porque a legal. gente depende da mão de obra, né? O revestimento do edifício está na mão da mão de obra. sim. Que a construção é muito artesanal, né? Muito, Então, muito. O esse sistema, é um ponto... o sistema construtivo que a gente tem aqui no país, ele ainda é muito artesanal, né? É tijolinho por tijolinho, em cima de tijolinho, né? Revestimento feito à mão, então... E Sim. ainda vai demorar muito para a gente chegar numa situação diferente, né? Então, um dia a gente discutindo, parei um pouquinho, mas a gente tem que atacar o antes também, né? Hoje eu vejo assim, ó, eu não encontro muita resistência, como a Natália falou, por parte das construtoras. A gente tem Que tido legal. uma boa aceitação, né? Com esses Estamos dois com vários projetos em andamento, né? Tanto de impermeabilização como de porque é uma revestimento de dor fachada. deles, né? Fantástico isso, né? É uma dor deles. E a Sim. ideia Isso. é tentar prevenir. E para falar um pouquinho, então, o que contempla o projeto, né? Porque Perfeito. o pessoal acha É. que vai vir as pranchas, tudo desenhadinho, prontinho, e é isso. As pranchas seria, falando para Isso. leigo, que às vezes tem um cliente comercial, vamos... As plantas. É o material Sim. impresso, As plantas. né? Ah, vem só uma Seriam gra- os desenhos, no Ótimo. caso, né? aham. Sim. Vamos tá... Ai, E aí, não é só isso, né? Sim. Não são apenas os desenhos. Tem todo o memorial descritivo, o passo a passo de como executar, né? Perfeito. Então, a gente O próprio indica, treinamento. indica Essas horas materiais, vai lá na obra, né, com o pessoal, faz o treinamento, mostra como é que faz, né? Porque até agora tá tendo uma aceitação melhor, mas o pessoal tem essa resistência mesmo assim, a mão de obra, né? Sim. Vai tirando dúvida também, né? No nosso projeto, na nossa proposta, a gente sempre inclui horas técnicas, né, de consultoria. Então, para estar lá junto, a gente vai fazer visita, Sobe no responde. Jaú. Isso aí, sobe no Jaú, responde os engenheiros, né? Manda foto, é assim, assim. Isso aí. Então, a gente tá nesse trabalho de formiguinha, né? Para Que trazer bacana. mais qualidade para as obras da nossa região. E digamos assim, ó, São Paulo, a Miriam fez um curso com o pessoal de São Paulo, isso é a coisa mais normal que tem. É natural. É Pra natural. executar... Projeto de revestimento de fachada é uma coisa que o pessoal já entendeu que precisa fazer. Sim. Aí aqui a gente começou a inserir, né, essa ideia já com algumas construtoras, né? E a gente acha, eu tenho esperança de que se torne dentro do elenco de projetos, né, principais da construtora, que se torne um dos principais, né? O projeto de revestimento e o de impermeabilização. Que já são projetos obrigatórios, né? É. O de revestimento de fachada já são obrigatórios, então as construtoras estão aos poucos aderindo. E aqui no sul, como a Adri comentou, é uma região que tem muita diferença de temperatura, então não é qualquer material também que a gente pode utilizar. Né? A gente tem variações térmicas. Sim, a gente tem 10, 12, 15 graus de variação de manhã para de noite, imagina? Como que os materiais... isso é uma coisa que eu até, aproveitar que eu estou no ar, gostaria de ressaltar. Vamos deixar registrado. Pra deixar registrado, né? Gente, não é que as pessoas acham que os materiais de construção são eternos. Não são. Sim. Eles não são. Os materiais de construção, eles se deformam, eles trabalham, eles se movimentam com o calor, com o frio. Então, não existe, né? É impossível a gente passar pela cabeça de alguém que não vai ter uma fissura, não vai ter uma trinca, né? É impossível. Ah, gente, que tá impossível. mal construído, que tem Não, uma material fissura, cimentício é isso aí, não tem como. Agora, o que a gente observa, né, é que falta o quê? Falta a gente prever em projeto. Por exemplo, juntas de movimentação. Se eu sei que o material vai movimentar, eu tenho que prever isso em projeto. Então, a chance de aparecer as fissuras vão ser muito menores. Perfeito. Né? Então, é isso que os dois projetos fazem. A gente antecipa futuros problemas, né, na verdade. E depois, a gente precisa também conscientizar o nosso ouvinte que é importante a manutenção. Né? Aí entramos a manutenção outro segmento, né? Outro serviço que a gente oferta. É uma atividade extremamente importante, né? Não, além de que as coisas não são eternas, elas só vão ser duráveis, só vão atender a vida útil de projetos se forem feitas atividades de manutenção. Perfeito, Né? Manutenção preventiva. Que aí entra o plano de uso e manutenção, né? Manual de uso. Que é uma atividade que a gente faz Vocês também. fazem também. A gente faz o manual de uso, operação e manutenção da edificação,
né? Perfeito. Que tem que ser entregue para o proprietário, onde tem absolutamente tudo que envolve a tua residência, o teu apartamento, né? Ótimo. Todos os sistemas. Todos os sistemas, o que é Sim. cada coisa, como que tu opera, por exemplo, lá o sistema de energia fotovoltaica, de quanto em quanto tempo tem que fazer manutenção, se tu tem uma churrasqueira, uma lareira, né? Todos os sistemas que compõem a edificação. De quanto em quanto tempo você tem que fazer a limpeza da caixa d'água. Caixa de gordura, caixa né? de gordura, esgotamento da fossa. Quer dizer, Ótimo. tudo são Tem atividades de todo um manutenção. cuidado É. num imóvel novo, especificamente. Exatamente. E aí a gente faz também o plano de manutenção, ou seja, a gente entrega para o proprietário um cronograma, né? A cada um mês você tem que fazer tal coisa, a cada 6 meses, a cada 1 ano, a cada 2 anos, né? Perfeito. Prof. Adri, como você autorizou chamar, né? Olha só, e para o cliente, digamos que ele comprou o imóvel dele, a responsabilidade seria do síndico, então? De cuidar e fazer esses cuidados? Como é que funciona isso na sua então, a gente tem experiência, duas digamos? situações, né? A gente tem a residência unifamiliar, que o Perfeito. proprietário é o que vai gerenciar, né, essas atividades e contratar empresas especializadas para fazer essas atividades de manutenção, né? Isso é outra coisa que eu queria deixar no ar. Gente, tem que contratar engenheiro para fazer essas coisas. Não adianta, né? Tem que contratar empresa especializada, tem que contratar Perfeito. profissionais da área. Capacitados, né? Capacitados, que saibam o que estão fazendo. Então, numa residência, é tu que vai Perfeito. gerenciar, por isso que é importante tu ter esse plano em mãos e o teu manual lá, né, de uso e operação da edificação. Dentro do apartamento também, né? No caso de residências multifamiliares, aí a gente tem duas coisas. A gente tem a Nós área vamos- privativa, que Perfeito. fica a cargo do proprietário, e as áreas comuns, que daí sim cabe ao condomínio. Ao E E condomínio. quem faz esse gerenciamento é o síndico. É o né? síndico é. das previsões da manutenção, como Isso. se fosse recarregar um gás, Isso. por exemplo. Que, né, que é na rotineiro. verdade, no caso de edifícios de múltiplos pavimentos, a gente teria 2 planos, né? O plano do proprietário, da área Proprietário, privativa, e o perfeito. plano da área de uso comum. Ótimo, 100% claro. Agora eu queria puxar, para nós fechar só esse parênteses ali que vocês falaram da fachada, que foi como eu cheguei, digamos, a sim. conversar mais com vocês ali, né? Para nós, poxa, vamos falar porque é tão importante e bacana esse assunto, né? Pois eu fiz uma venda do Línio, né? E nessa primeira venda, quando eu estava apresentando o empreendimento, juntamente com o Juliano, que é o sócio proprietário, nosso grande parceiro, né? Lá na primeira venda, daí ele explicou da fachada e que estava sendo feito, né? E executado um projeto de fachadas e que cada material foi até testado lá de qual foi o ideal para ele utilizar, né? E que ele estava assim impressionado da qualidade que estava ficando aquela fachada. E hoje a gente já passa lá, né? Porque já foi desde a telinha que foi colocado para evitar das fissuras, né? O tipo da massa que foi utilizado. Então ele falou, Gabriel, isso aqui, ó, vai fazer toda a diferença para quem vai residir, morar depois, né? No acabamento do empreendimento. Então eu achei muito bacana. E não, foi a Soluciona e tal. Vou falar com esse pessoal lá, que nós temos que falar mais disso, a né? Aliança foi e é, né, um dos nossos principais clientes Isso. que Foi estão nosso- aí. Um dos primeiros, né? É, um dos Então primeiros. até hoje aí. Isso aí, estamos aí ajudando eles, né, e se conhecendo, se ajudando também, aprendendo junto, né. E os ensaios, né, são muito importantes. Perfeito. Então a gente testou diversas argamassas lá para avaliar qual que era a melhor opção, então, para a obra do Linium. Perfeito, perfeito. Não, e parabéns pelo excelente trabalho, tá muito legal. E eles estão 100% satisfeitos, porque o Juliano me falou, citou vocês, e disse, bom. que bacana. Aí. A Júlia também, que Sim. com certeza vai estar nos ouvindo aí, né? Que é a engenheira ali responsável, né? Junto lá à Aliança. Foi minha colega também. É, colega também. Foi minha olha. aluna. E aluna, olha só, né? Excelente aluna. Mas a gente está falando tudo bonito. E quais são os principais desafios hoje que vocês estão enfrentando no momento que vocês vão abraçar um novo projeto, um novo problema, trazer uma nova solução? Qual que seria o principal desafio hoje para vocês? Tem uma resposta específica? Eu acho que, assim, a gente diz, né, que nunca é uma receita de bolo. A gente chega num imóvel, então um dos principais desafios é sempre estar atualizado, né? Ótimo. Em constante participação de eventos, congressos, especializações. E ir atrás, né? Porque ninguém nasceu sabendo. Então, cada problema que a gente encontra, às vezes a gente já passou por aquelas situações, é mais fácil de resolver, Com certeza. né? Então, eu acho que um dos desafios seria esse.
Cada obra é um mistério novo, assim. Sim. Isso que é legal da área de patologia. Recentemente, a gente fez um trabalho num edifício e eu dava pulos de felicidade porque a gente conseguiu encontrar o caminho que a água estava percorrendo e estava gerando infiltração olha só. na garagem, né? Uhum. Com a utilização do traçador químico, né? Que é um líquido que a gente coloca no local e ele, com uma luz negra, ele fica fosforescente. Olha só. Então a gente tem esse desafio hoje, que é tentar juntar as tecnologias que existem, né? Equipamentos, toda essa parte investigativa para tentar passar para o cliente o prognóstico mais perto possível daquilo que está acontecendo. Então, Sim. e cada obra é um desafio, cada problema é um desafio, as situações são diferentes, embora, infelizmente, a gente encontre ainda muitas falhas de execução, né? Muitas, infelizmente. Mas eu acho que o nosso desafio é usar a tecnologia cada vez mais. A gente tem também uma câmera termográfica que nos ajuda a identificar pontos de umidade, né? Então, isso, nossa, quando eu me lembro, há 20 anos atrás, que não existia nada desses equipamentos, que era tudo feito muito na teoria, claro, com base, né, em livros, em sintomas típicos, mas hoje é muito mais fácil. Com base na tecnologia é muito mais fácil. E o desafio é tentar fazer com que as pessoas entendam, né, que uma doença que existe numa obra, ela precisa de um profissional para fazer essa avaliação. Perfeito. Não adianta chamar o pedreiro, o conhecido, o fulano, o ciclano, o vizinho, que eles não vão conseguir resolver. É muita técnica. Embora não pareça, né, a gente tem um descrédito. Eu vou fazer aqui Para ficar registrado, de novo, eu vou registrar. Por que as pessoas não confiam nos engenheiros? Né? A gente estuda tanto tempo, gente, na vida. São 5, 6 anos de faculdade, mais mestrado, mais doutorado. Aí tu fala uma coisa, chega o pedreiro e diz, não é nada disso, é tal coisa. Mas como assim? Né? Por que as pessoas não acreditam nos engenheiros? Não consigo entender. Agora eu lembrei, assim, até vou citar, Gabriel, só para dos desafios, né, que a gente comenta, né? Tipo assim, se tu tá com dor de cabeça, né? Sim. Tu vai consultar. Aí o médico não vai abrir tua cabeça na hora ali e dizer, não, vamos tirar, tem um negócio. Ele vai fazer os exames, né? Sim. Então, na construção civil é a mesma coisa, né? Nas obras é a mesma coisa. A gente não tem ali um vazamento, vou sair quebrando tudo já e abrindo. Ou tem uma resposta pronta, né? A gente tem que avaliar. Então, a gente tem que avaliar, tem que investigar, fazer os exames, né? Então, os ensaios dentro, né, que o nosso escritório realiza, é como se fosse isso, são os exames, né? Para atestar e realmente dar o diagnóstico correto para tu fazer. Não precisar abrir a cabeça. Isso, e um dos nossos desafios também, acho, lá no escritório, né? Até aqui uma oportunidade da manutenção, né? Que a gente tanto fala, tanto o proprietário, né? Fazer a manutenção. A gente gosta de dar esse exemplo do carro, bem né? comum do carro, que quando a gente compra um carro, a cada tantos quilômetros a gente tem que levar na concessionária, porque senão perde a garantia. Exato. trocar mesma óleo, coisa. Você não né? fica na estrada também, né? Estraga, dá E problemas compromete maiores. a vida útil, Sim. não vai durar tudo que tem, todos os anos que, né, tem que durar. Então, olha o valor do imóvel comparado de um carro. Perfeito. Quantos carros vale? Sim. Né? Então, essa preocupação, a gente tenta correlacionar, até quando vai explicar e apresentar nossas propostas, que ele é um bem, né, que precisa de manutenção, né, para aumentar a vida útil, né, para ter também qualidade de vida dentro da edificação, né, que isso também, às vezes, alguns problemas podem afetar, né, tanto a saúde como a segurança, né, de quem está morando. Perfeito, perfeito. Não, e é muito importante nós citar isso, então, para você que está ouvindo, tem lá o seu manual, né? Tenha lá esse cuidado, né? E faça as revisões periódicas, né, no seu imóvel, para evitar contratempos e com certeza manter ele para poder ter toda a usabilidade, que daí sim vem a parte filosófica, né? Ter um lar, fazer um bom churrasco com a família, poder utilizar tudo 100%, né? Sim, com conforto, segurança, sem umidade, sem pinga-pinga, né? Sem fissura. Não depreciar, né, tanto, também. né, manter a valorização daquele imóvel. Então, para os investidores, né, que tem aí, que estão nos ouvindo. É importante, exato. Mas vocês falaram até do mercado de São Paulo, que
existe já muitas empresas, né, que trabalham com isso e têm um cuidado maior ainda, né? Mas hoje vocês já estão entregando e está tendo, no caso, já está sendo efetivado muito aqui em Passo Fundo, e vocês estão atendendo qual região? Atendem só Passo Fundo? Atendem uma região maior? Como é que é o trabalho de vocês? É a região aqui de Passo Fundo, né? No momento, tipo, nesse ano, o nosso planejamento estratégico é alcançar, né, todas as construtoras, né, todas as administradoras de condomínio. Então, a gente está fazendo esse trabalho, né, mais comercial. Então, nesse ano, o nosso planejamento é aqui em Passo Fundo, tá? Perfeito. Mas a gente faz alguns serviços externos daí por indicação, que Ótimo. acabam chegando, assim, não que a gente vai divulgar, né, o nosso trabalho fora, por enquanto. Então, a ideia é começar por aqui Sim. e ir abrangendo, então, o norte do estado. E vocês também atendem, então, só citando, por exemplo, a pessoa que está construindo a sua casa, por exemplo, e ele quer um laudo, quer essa participação de vocês, no caso, para fazer um projeto, tudo, vocês atendem também, indiferente da região, aqui em Passo Fundo, isso? Na verdade, a questão, assim, do proprietário direto, né, no caso de uma residência, Sim. ele não consome muito esses projetos, né, de impermeabilização e projeto de revestimento de fachada, que é mais voltado para edificações residenciais. Verticais, né, edifícios. Sim, Então, esses projetos a gente trabalha especificamente com as construtoras. perfeito. Tá? E daí, para o cliente final, então, é os laudos, né? Se ele está adquirindo uma casa nova e quer saber se está tudo em ordem, então, laudo é recebimento de obra. Ótimo, então é para se precaver, no caso. Isso aí. Ele vai adquirir uma casa, vai adquirir um imóvel, faz esse laudo, ele tem a tranquilidade e sabe o que ele está comprando exatamente. Isso aí. Exato. Perfeito, perfeito. E eu queria falar para vocês e pedir, né, quais que são os futuros projetos da Solucione, o que vocês estão falando em planejamento estratégico, né? Quais que são as novas soluções aí que vocês pretendem aí para os próximos meses, anos? Então, os nossos futuros projetos, né? Então, é sempre ligado à tecnologia, né? Ótimo. Trazer para o escritório cada vez mais, né? Investir na tecnologia, né? Até agora a gente está começando, né? A pesquisar mais e ir atrás do BIM, né? Que tão Sim, falado. perfeito. Então, isso é uma facilidade, né? Porque tanto para o projetista quanto para o consumidor, né? A construtora. E tanto para compatibilização. É assim, extremamente importante que a gente, né, vá atrás. E É uma nova tendência, uma né? nova tendência, isso aí. E também os softwares, né, de informação na parte, por exemplo, de plano de manutenção, né? Ótimo. Que bom ter um aplicativo ali para te avisar a cada Perfeito, semana. perfeito. Então, Como já se fosse existem... uma agenda ali. Isso aí. como se fosse uma agenda. Toda Essa é a automatizada. ideia. Toda Legal, automatizada. que Então, avisando. É o a sonho gente, de todo mundo, né? então a gente É a facilidade. tá pesquisando, né? Já existem alguns softwares no mercado, então a intenção é trazer isso também para os nossos trabalhos, né? Tanto para o manual de uso, operação e manutenção, quanto o plano de manutenção. Bom, nós estamos chegando ao fim, então, do nosso episódio. E, claro, né, eu quero que vocês deixem uma mensagem especial para quem está nos ouvindo. Nós falamos bastante em problemas, falamos em soluções, falamos em dores, mas também como maneiras simples e fáceis que, se nós dermos uma atenção, essa pessoa não vai ter uma dor, né? Qual que é a mensagem que vocês concluem e deixam para o nosso ouvinte no dia de hoje? Bom, então, é como a Adri falou, né? Ouçam e confiem nos engenheiros. Olha só, gente. Como o nosso slogan diz, né? Criamos soluções que resolvem. Isso aí. Muito Não bom. deixem de visitar o nosso site, o nosso Instagram, né? Para saber mais detalhes sobre os nossos trabalhos, né? E, gente, manutenção. Manutenção acho que é a palavra-chave, né? Então, as nossas obras, elas precisam de cuidados de manutenção. Perfeito. Tanto a construtora quanto o comprador é. e quem está usufruindo hoje, né? Isso. Como é que está a saúde do seu imóvel? Isso, Né? exatamente. Então fica esse questionamento, né? Será que não vale a pena dar uma olhada no manual, né? Se precaver, né? Como é que tem aquela frase que diz o seguro morreu de velho, né? Então é importante realmente isso.
Adriana, muito obrigado pela Imagina, disponibilidade. Foi um prazer. Muito obrigado, Miriam. Obrigada Muito a você. obrigado, Natália. Ficam à Obrigada. vontade. Querem falar mais alguma coisa? Deixar mais alguma coisa na mesa e gravado? Eu acho que só agradecer, né, Gabriel, É. pelo convite e pela oportunidade de estar conversando aqui sobre um assunto que não é muito comum, né? Sim, exato. Mas que é bem importante. Eu acho que a gente fala, poxa, não é muito comum, mas eu me identifico muito com a fala de vocês, porque o meu propósito justamente é trabalhar com empreendimentos diferenciados, né? É prestar um atendimento personalizado para o cliente, né? E vocês fazem isso. É uma preocupação muito além só de vender, de ter resultados, né, lucros e tal, e sim trazer soluções e pensar lá no fundo o que que é? Na qualidade da vida das pessoas, né? E Isso. quando a gente tem um propósito que compartilha muito bem, tem uma energia muito boa nessa mesa, nessa sala aqui, né? Então agradeço vocês por disponibilizarem esse tempo para trazer essa informação para os nossos clientes, amigos, ouvintes, né? Nossas construtoras parceiras. Agradecer ao Luigi que está atrás das câmeras aqui. Hoje nós estamos na sede estúdio aqui no centro de Passo Fundo também, nossos parceiros, né? E nos acompanhem nas redes sociais. Só para reforçar, como é que é o Instagram de vocês? @solucioneeng. Tem mais um site? Sim. Sim. Como é que é o site? Solucione Engenharia, né? É, www. Solucione Engenharia. Perfeito. Sigam nós nas redes sociais, @Gabriel Pause Schneider também. E qualquer coisa, chame a gente lá. Com certeza. já Qualquer chama lá. problema, Como tem É. aquela chamada lá, eu não Ou sou tão... prevenção. Exato. Dá um like aqui no nosso canal, É. né? Isso Nos aí. acompanhe no Spotify e no YouTube. Um abração, até logo e até mais. Tchau.